Oi, eu sou a Steph e hoje é o dia de finalmente comentar com vocês sobre todas as minhas coisas favoritas de 2025. Eu vou comentar sobre filmes, livros, várias coisas que lançaram nesse ano e que ficaram na minha cabeça. É impressionante como o tempo passou rápido. Parece que foi ontem que eu tava gravando o mesmo estilo de vídeo, só que do ano passado. Ano passado, eu acho que eu não fiz um só pra tudo. Eu acho que eu tinha dividido entre meus álbuns favoritos, sabe? Esse tipo de coisa. Mas esse ano, ele foi um pouco diferente. Eu confesso a vocês que nesse ano, eu quase não ouvi coisas que realmente foram lançadas em 2025. Então, eu meio que só tive um álbum que ficou em destaque. O que chega até a ser meio estranho, considerando que eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de ouvir álbuns inteiros. Eu até ouvi, só que foram coisas de outras épocas. Já literatura e cinema conseguiram se destacar bastante nesse ano. Eu confesso que eu não imaginava que eu iria ler tanta coisa. E, inclusive, alguém sabe me dizer se o site Scooby tá fora do ar ou tá com algum problema? Porque justamente hoje que eu queria olhar pra minha estante no Scooby e comentar com vocês sobre ela, o site não está funcionando e tá, parecendo que a minha conta não existe. Então, não sei muito bem o que aconteceu, né? Fazer o quê? Bem, ao menos eu tenho algumas coisas em mão para poder comentar sobre. E eu também tinha alguns outros registros, então eu meio que consigo me lembrar e comentar com vocês sobre os livros, mesmo sem ter a minha estante no Scooby, o que é uma pena, porque ela iria me ajudar bastante, eu tenho um pouco mais de noção das datas, mas tudo bem. E eu confesso a vocês que, por mais que eu esteja doida para poder falar sobre literatura, quando se trata de cinema, esse é um ano que teve muita coisa legal que eu também tô muito ansiosa para poder comentar. Mas vamos começar em algo simples. Ao invés de falar sobre literatura ou sobre cinema, eu acho que eu vou começar falando sobre o meu álbum favorito, já que eu só tive um álbum favorito nesse ano. Se a iluminação desse vídeo estiver muito esquisita e toda hora mudando, ficando super escura ou muito claro do nada, é porque tá chovendo muito lá fora e o céu tá muito cinza e às vezes abre e às vezes chove. Tá uma loucura hoje. Eu acho que esse vídeo vai ficar com uma imagem um pouco estranha, mas tudo bem, porque esse clima combina perfeitamente com o meu álbum favorito desse ano. E o meu álbum favorito de 2025 foi Pervert, da Ethel Cain. Gente, que álbum atmosférico, bizarro, esquisito, nojento, repugnante. Ele é um álbum que faz você sentir muitas coisas. Ele é muito assustador, mas ao mesmo tempo ele é tão sentimental. Ele consegue, abordar alguns temas de uma maneira que é muito difícil de ver. A Ethel Cain é uma artista que consegue realmente transmitir uma coisa muito original, muito única nas músicas, mesmo as que não tem letra. E assim, eu sei que esse foi um ano um pouco complicado pra quem é fã da Ethel Cain, porque saíram algumas polêmicas em torno dela. E eu confesso a vocês que na época que saíram essas polêmicas eu fiquei muito dividida, eu fiquei muito sem saber o que fazer, se eu deveria continuar ouvindo a Ethel Cain. Inclusive, eu até gostaria de saber um pouco da opinião, da visão de vocês em relação a isso, mas só falando por cima, é um pouco difícil pra mim não ouvir as músicas da Ethel Cain, porque é uma das minhas artistas favoritas atualmente. E eu penso que a Ethel Cain é uma pessoa que fez muitas coisas erradas, muitas coisas realmente nojentas no passado, mas eu sinto de verdade que ela hoje em dia é uma pessoa totalmente diferente. Eu acho que é necessário reconhecer os erros do passado, não ocultar isso. Mas eu acho que também é interessante reconhecer que hoje em dia ela é uma pessoa muito diferente de quem ela era naquela época. Se saísse alguma polêmica da Ethel Cain, de algo que ela fez agora, a minha visão seria muito diferente. Mas foi algo que aconteceu há muitos anos atrás. Eu não sei se vocês também têm essa mesma visão. Novamente, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Só explicando pra quem tá por fora, saíram alguns prints, algumas acusações de que a Ethel Cain tinha sido racista no passado. E assim, gente, os prints realmente chocam, tá? Eu não vou negar pra vocês, é algo nojento. Mas eu não acho que aquela visão que ela tinha naquela época reflete quem ela é hoje em dia. Porque hoje em dia ela é uma pessoa totalmente diferente. Ela é muito conectada com várias causas sociais.
ela doa dinheiro para várias questões sociais, ela é envolvida com esse tipo de coisa. Então, eu sinto que é um pouco injusto agir como se ela fosse a mesma pessoa de anos atrás, sabe? Eu acho que todo mundo erra em algum ponto. E eu acho interessante que ela mesma fala que foi um erro, que foi algo nojento e que não tem como, tipo, justificar o que aconteceu. Então, é isso. É uma questão muito complicada. E deixando isso um pouco de lado, não tem como. Eu até pensei que eu teria que substituir esse álbum por outro, mas ele segue sendo meu favorito desse ano. É um álbum muito impactante e que, na minha opinião, vale muito a pena ouvir. Mas não ouve de qualquer jeito, ouve, sabe, preparado pra ele, porque ele é realmente um álbum muito intenso e muito bizarro. É isso. É o meu álbum favorito de uma artista que é muito polêmica, mas fazer o quê? Ele ficou na minha cabeça. E saindo de música, é hora de falar um pouco sobre literatura. Nesse ano, eu li muita coisa diferente. Desde clássicos até coisas mais modernas e também coisas que são meio sem sentido. Se eu fosse falar pra vocês o livro que eu mais amei ler esse ano, eu falaria Crash, que é um livro que também é muito bizarro, muito chocante, mas que ao mesmo tempo é um livro fascinante. Eu gravei sobre ele aqui no canal. Só que Crash é um livro bem antigo, gente, ele não tem nada a ver com 2025. Então, eu trouxe pra vocês os livros que saíram nesse ano e que foram os meus favoritos. Um ponto extra é que todos eles são livros nacionais, então, né, vamos valorizar. Eu vou começar com um que está aqui nas minhas mãos, e se eu não me engano, esse aqui foi um dos únicos. Eu ia até falar que foi o único, mas não, porque a minha edição de Crash também é física, tá? Então eu só li 2 livros em edição física. Esse daqui foi um livro que eu ganhei de presente, então meio que não conta muito, mas Crash eu comprei a edição física porque ela realmente não tinha uma edição digital. Do contrário, muito provavelmente eu teria comprado a digital. Eu confesso a vocês que eu não tô comprando livros em versão física. Não que eu não goste de livros assim, tipo, é maravilhoso ter um livro assim, ó. Peraí, deixa eu segurar ele direito. Um livro que eu posso parar, olhar, fotografar, sabe? Ele é lindo, ele é lindíssimo, é algo que você coloca ali de enfeite. Só que o problema é que eu não tenho onde colocar esses livros, então, pra eu manter eles, assim, bonitinhos, inteiros, eu tô tendo que, tipo, colocar eles dentro de bolsas e guardar dentro do meu guarda-roupa. Eu não tenho uma estante, eu não tenho realmente aonde guardar. Então, tô evitando, por mais que eu tenha vontade de um dia ter uma estante bonita com os meus livros. Um dia isso vai acontecer, mas não é agora. Deixando toda essa baboseira de lado, vamos falar um pouquinho sobre O que te mata nesta vida, da Lisa Abreu, que foi um dos livros mais interessantes que eu li esse ano. Um livro que é enigmático, melancólico e que aborda algumas questões que eu particularmente não tinha visto em outros livros, principalmente livros nacionais. Eu já sou fã da Lisa, isso não é segredo pra vocês. Não é nem a primeira vez que eu menciono ela aqui no canal. E quando ela anunciou esse livro, e ela falou comigo que iria me enviar um de presente, eu fiquei assim, chocada, sem acreditar. Porque isso nunca tinha acontecido, sabe, de alguém me enviar uma versão física do livro. E foi um dos momentos mais especiais desse ano. Foi realmente um momento que mudou muita coisa pra mim. Porque foi uma das melhores coisas que aconteceu desde que eu criei o canal. A Lisa é uma pessoa muito gentil e eu fico muito feliz que esse também tenha sido um ano muito bom pra ela nesse sentido. Ela conseguiu publicar esse livro tão lindo aqui, que é motivo de orgulho. E é isso, ele com certeza é um dos meus favoritos. Se você quiser saber mais sobre ele, eu tenho um vídeo dedicado, tá? E agora vamos para os próximos, e todos eles são digitais. Um outro livro que eu também amei conhecer esse ano é o livro Minha Cor Favorita Ainda é Cinza, da Graviola Jones. Então, gente, essa escritora também é uma pessoa super gentil, super simpática, assim como a Lisa, e na época ela tinha me falado sobre esse livro. E de cara eu fiquei bastante interessada, porque é um livro que é bastante melancólico. Esse aqui é bem diferente do O que te mata nesta vida, porque O que te mata nesta vida é aquele estilo um pouco mais clássico de literatura. Já esse é meio que uma coletânea de poesia. Então, se você se interessa por esse tipo de obra, vale a pena conhecer. Eu confesso que eu sou o tipo de pessoa que não costuma parar
parar pra ler poemas, poesia, esse tipo de coisa. Geralmente não é o meu tipo de literatura. Porém, mesmo que esse livro tenha um estilo que não é algo que eu leio o tempo todo, eu consegui me conectar bastante com ele. Ele é realmente muito intenso, muito melancólico, até um pouco devastador às vezes. E é uma leitura que vale muito a pena, é bem rapidinha. Vou até parar pra olhar aqui quantas páginas tem. Só tem 59 páginas, então, sabe, é algo muito simples mesmo de ler. E vale muito a pena vocês acompanharem também a escritora, porque além dela ter feito esse livro, ela é uma pessoa muito maneira, ela tem uns visuais muito legais, eu adoro ficar vendo os looks dela. Então, é isso, vão lá acompanhar também. Eu vou tentar lembrar de colocar o perfil de todo mundo que eu mencionei na descrição. E se eu esquecer, vocês podem pedir nos comentários, que aí eu vou lembrar e eu vou responder vocês, ok? E vamos para o próximo, que é totalmente diferente de tudo que eu mencionei. O primeiro livro, ele é aquela coisa mais, sabe, clássica, gótica. O segundo também é meio gótico e tal, mas é aquela coisa que ainda vai pro clássico. Mas agora eu quero falar sobre uma obra que é realmente mais contemporânea, que é o livro Sussurros na Neblina, do Peter Sabatore. Esse foi um dos meus livros favoritos desse ano, porque ele conseguiu pegar toda essa coisa que a gente está acostumado a ver de slasher, mas misturou ali com um horror meio folk, e ele é muito, mas muito brasileiro. Ele tem esses elementos que a gente está muito acostumado em ver em obras estrangeiras, mas ele traz isso pro Brasil, e é uma obra muito legal de ler. É uma história que você fica viciado realmente ali, sabe? E eu adorei esse livro. Na minha opinião, esse foi um dos melhores livros que o Peter já fez. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas eu acho que eu gravei sobre todos os livros do Peter, se eu não me engano, eu acho que eu gravei sobre todos. Eu acompanhei quase que um amadurecimento, digamos assim, do Peter como escritor. E eu posso dizer pra vocês que nesse livro o Peter, ele tá magnífico, sabe? Magnífico. Não que os outros livros sejam ruins, eles também são ótimos. Mas aqui nesse livro, o Peter, ele conseguiu chegar em lugares que ele nunca tinha chegado antes escrevendo, sabe? Ele realmente se destacou muito. E isso me faz ficar muito ansiosa para próximos projetos dele. Então vale muito a pena conhecer. E se você tiver curiosidade, eu gravei um vídeo sobre, onde eu explico melhor sobre o livro e tal. Vale muito a pena, sério mesmo. E agora que eu já falei sobre tanta coisa, vamos falar sobre a melhor de todas, que é cinema? Então, gente, 2025 foi um ano bem doidão quando se trata de cinema. A gente teve algumas coisas, assim, muito exageradas, mas também tivemos algumas coisas que vão um pouquinho mais para os clássicos. E olhando aqui no meu Letterboxd, eu consigo me lembrar de coisas que às vezes eu não me lembro. Eu vou começar com um filme que não tem nada a ver com, tipo, sabe, olhando pra mim, mas que foi um dos meus favoritos nesse ano, que é o Superman, do James Gunn. Gente, eu amei esse filme. Ele é tão divertido e, ao mesmo tempo, ele tem um estilo meio clássico, sabe? Dos filmes antigos do Superman. Então, eu já tinha que começar mencionando ele, porque ele foi um dos meus favoritos. Eu particularmente gosto bastante das obras do James Gunn. Eu acho que ele consegue fazer um humor que funciona muito bem. E são obras que são muito energéticas, elas são alegres, são divertidas. É algo que realmente entretém e não tinha como não destacar. Inclusive, esse ano a gente também teve a última temporada de Pacificador, que é uma das séries recentes que eu mais gostei, e olha que eu sou uma pessoa muito preguiçosa pra ver série, eu não gosto muito de ver série, mas a série do Pacificador é uma das minhas favoritas, e eu já tô com abstinência, inclusive. Deixando esse filme de lado, deixe-me ver o que mais tem aqui. Eu vou guardar o melhor pro final, ok? Então, vocês já devem estar esperando de qual filme eu vou falar, talvez. Gente, que loucura! Sabe que eu não lembrava pra vocês que esse foi o ano que teve o filme do Minecraft? Eu tô olhando aqui e lembrando agora. Gente, que loucura! Esse filme parece um sonho febril, parece que nunca realmente aconteceu, sabe? Também teve o novo filme do Extermínio, que foi um filme bem esquisito. Não sei se vocês assistiram, mas foi bem estranho, né, esse filme, mas eu até que gostei, tipo, foi um esquisito que me entreteu. Mais recentemente também teve, acho que a Longa Caminhada aqui no Brasil, ou a Longa Marcha mesmo, que é um filme que eu também gostei bastante. Ele é bem diferente, tipo, ele é um filme distópico, mas é um distópico muito diferente de tudo que eu já vi. Então, eu acho que vale a pena conhecer pra quem não assistiu. Ele é uma adaptação de uma obra do Stephen King.
E é um filme que faz você ficar muito cansado, porque é basicamente uma galera tendo que caminhar sem parar. E eu fiquei com as pernas doendo assistindo esse filme, como se eu estivesse lá caminhando junto com eles. Ah, também teve o Thunderbolts. Vocês assistiram Thunderbolts? É outro filme que, só na minha cara, eu não sei se eu tenho cara de que gostei de Thunderbolts, mas eu gostei muito. Foi um dos meus favoritos esse ano. E vale a pena assistir também. Eu não sou muito fã de filme da Marvel, mas o Thunderbolts eu achei muito legal, muito divertido. Ah, a gente também teve o maravilhoso Frankenstein, do Del Toro. Mas por incrível que pareça, eu acho que ainda não é meu filme favorito do ano. Eu acho que ele ficaria em segundo lugar, ok? Mas é um filme que eu adorei. Eu sei que algumas pessoas não gostaram tanto, mas pra mim ele foi maravilhoso. Foi, sabe, tudo que eu queria no filme. Então eu fiquei realmente muito feliz com esse filme. Não tinha como não comentar sobre ele. Foi demais pra mim. Tem um outro filme que eu acabei de me lembrar, que eu acho que não foi muito comentado, mas vale a pena recomendar pra vocês, que é o filme do Predador, Killer of Killers. É uma animação, ela é bem curtinha, eu acho que deve ter tipo 1h30 no máximo. E vale muito a pena assistir se você gosta do universo de Predador e também gosta de animações assim mais adultas, mais sérias. Vale muito a pena assistir mesmo, eu gostei bastante. E, sinceramente, eu não vi ninguém falando sobre, o que me surpreende. Eu acho que o Predador Badlands, ele acabou ocultando um pouco a atenção. Inclusive, eu queria muito assistir o Predador Badlands, mas não tive oportunidade ainda. Se vocês estiverem sentindo falta de alguns filmes nessa lista, gente, é porque eu realmente não consegui assistir. Tem coisas que só passaram no cinema, eu não tô indo muito no cinema. Então, sabe, tem coisas que infelizmente vocês vão ter que esperar um pouquinho mais pra poder ver uma review minha, porque simplesmente não é acessível pra mim, ok? Mas eu acho que eu já comentei sobre tudo. Mentira. Eu já ia falar que eu já comentei sobre todos os filmes que eu gostei, mas eu lembrei de um aqui que tava esquecido, que é o Mickey 17. Muita gente detestou esse filme, mas eu amei. Pra mim foi um dos melhores do ano, tá? Eu adorei. Ele tem um estilinho que... sabe, eu gosto bastante. E bem, eu acho que não tem mais nenhum outro filme assim que se destaque tanto. Então é hora de falar sobre o melhor do ano, na minha opinião, é claro. Que foi o Sinners. Que filme divertido, que filme maneiro, que filme sensacional é Sinners. Ou aqui no Brasil, Pecadores. Gente, só vai assistir esse filme, porque ele é muito bom. Ele é um filme muito divertido, bonito, ele tem uma história maneira, é realmente um dos melhores desse ano. E você não pode terminar esse ano sem ver esse filme, porque ele é sensacional. É um filme muito maneiro. Acho que eu já até usei muito essa palavra maneiro, mas é porque é um filme muito maneiro, não tem o que fazer. Então, por favor, vá assistir Sinners, porque se destacou demais pra mim. É muito legal mesmo, de verdade. É o melhor do ano, tá? Eu sei que tem alguns outros filmes de premiação que também se destacaram muito, mas eu não consegui assistir. Então, pra mim, o melhor foi Sinners. E pra vocês, qual foi o melhor? E bem, é isso. Quais foram seus favoritos de 2025? Quais foram as obras que ficaram em destaque pra vocês? De qualquer formato de mídia, até de videogame, não importa. Só o que lançou esse ano e ficou na sua cabeça. Coisas que você acha que podem ser muito comentadas, talvez, daqui a alguns anos. Coisas que você acha que vão meio que virar uma coisa datada de 2025, por exemplo. Eu vou amar saber a opinião de vocês. Foi um ano muito doido e um ano muito confuso, mas foi uma grande aventura e eu até que gostei, apesar de ter tido alguns problemas esse ano. Foi definitivamente um ano de muitas mudanças pra mim, mas eu estou sobrevivendo e estou muito bem. Obrigada. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Novamente, muito obrigada. E não esqueça de comentar as suas coisas favoritas, ok? Se você tiver interesse, você também pode apoiar meus outros trabalhos. Eu sou ilustradora e tenho um brechó. E também tá rolando votação para quem é membro do canal. Mas se você não puder participar, não tem problema. Eu fico feliz só de você estar aqui assistindo. E é isso. Vejo vocês logo mais.